Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, igreja vitoriosa, igreja amada do Senhor. Deus te abençoe também, você que está vendo esse vídeo, que Deus possa acrescentar essa palavra no teu coração. Vamos abrir a palavra, amados, lá em Jeremias, capítulo 18. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1. Que diz assim, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar, amados? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, palavra que aumenta a nossa fé, palavra que nos ensina, exorta, liberta, edifica. Oh, Deus, palavra que nos faz te conhecer cada dia mais. Por isso, Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua palavra. Fala no nosso coração, seja conosco nesta noite. Nós te damos graças, Senhor. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amados, esta palavra desta noite está falando que Deus fala através do profeta Jeremias, filho de Ilquias. Fala porque Deus vê que o povo já não estava mais na presença dele. Que o povo já estava buscando outras coisas. O povo estava completamente longe da presença do Senhor. Então Deus fala para o profeta Jeremias, como ele era profeta e não oleiro, Deus ia ensiná-lo sobre o trabalho do oleiro e que aquela palavra que ele ouvisse ali, ele poderia levar para o povo. O profeta Jeremias, ele passou tantas lutas, preocupações, frustrações, porque o povo não escutava a mensagem, não queria ouvir a voz de Deus, estava totalmente longe do Senhor. Então nós vemos aqui que Deus chama o profeta para ele descer à casa do oleiro. E nós também precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da interferência do Senhor. Nós precisamos ser moldado, modelado pelo Senhor. Tempos em tempos, sabemos que nós precisamos descer à casa do oleiro. Então Deus fala para o profeta e o profeta desceu à casa do oleiro. E a hora que ele chega lá, ele verifica que o trabalho que o oleiro estava fazendo, o vaso se quebrou. O trabalho do oleiro. E Deus, ele é tão espetacular, amado, que ele ensina de uma forma tão simples que até uma criança pode entender esse processo. Ali, Jeremias vê o vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebrou na mão do oleiro.
e tornou a fazer novamente um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, começa o processo a procurar o barro. Esse é o processo que só o oleiro pode fazer. E ele sai. E ele vai achar o barro quase que sempre lá no lamaçal, no lodo, no mato. Então ele vai a procurar ali até achar um barro adequado para fazer um barro. E quando ele acha o barro, ele já imagina um vaso novo. É assim também que Deus viu você no lamaçal, naquelas situações que você se encontrava. Ele olha para você e pega, porque ele sabe que você pode ser um vaso novo. Você pode ter uma nova vida. Você pode ser modelado pelas mãos dele. Ele conhece. Ele sabe do seu potencial. Ele conhece a sua vida. Ele sabe as situações que você passa, as intempéries da vida. Tantas coisas, tantas lutas acontecem. Mas você precisa conhecer o oleiro, que é o Senhor. Você precisa se entregar para que Ele possa modelar você para tudo isso que acontece na nossa vida. Quantas coisas terríveis acontecem, mas Ele quer fazer de você um vaso novo, um vaso de honra na presença dEle. E a palavra está dizendo aqui, como Ele estava fazendo, aquele vaso, ele se quebrou e começou a fazer de novo aquele vaso conforme lhe pareceu bem. Quando Deus começa a fazer, a modelar a nossa vida, temos que ceder, temos que deixar ser manuseado pelas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer um vaso espetacular de nós. Ele vai fazer um vaso segundo a vontade dele, que é melhor do que a nossa. É assim que o Senhor vai fazer. É assim que Ele vai trabalhar na nossa vida. É assim que Ele quer fazer na sua vida o melhor. E a palavra diz aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia, Deus continua melhor. Depois então que o oleiro achou o barro adequado, ele traz, deixa um tempo ali para sair a água, aí começa o processo de amassar o barro, tirar as impurezas, vai amassando, vai tirando aquilo, a causa que atrapalha a nossa vida, as nossas dificuldades. Ele começa a modelar e sempre começa, amado, por dentro. Ele vai tirando isso, vai tirando aquilo, vai tirando aquelas coisas que impedem o nosso crescimento, aquilo que está impedindo as nossas vitórias, né? Tudo ele vai tirando, ele vai modelando e depois vai lapidando com as suas mãos a nossa vida. Precisa se entregar para que Deus possa fazer algo. Nós vemos tantas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que passam tantas lutas da vida, tantas coisas que passam, tanto sofrimento, pessoas amarguradas, desanimadas. Mas Deus tem o melhor para nós. Se entregue às mãos do oleiro e deixe que ele faça segundo a vontade dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, o Senhor diz para si, para o profeta,
Ele diz assim, ó, no versículo 5: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mesmo que você esteja se sentindo fracassado, derrubado, acabado, seja de qualquer forma que você esteja, o oleiro, o Senhor, pode te levantar e fazer-se um novo homem, uma nova mulher, porque Ele é o Senhor. Então, ele diz para o profeta que ele pode, sim, mudar a história desse povo que vivia longe da presença dele. Ele podia, sim, voltar novamente. Ele podia transformar aquele povo, curar aquele povo. E é isso que ele faz conosco. Você pode. Entregue-se ao Senhor. Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Vaso novo. Ele pode. Não o homem, mas o Senhor é que nos transforma. É o Senhor que muda a circunstância da nossa vida. É o Senhor que nos ensina a viver segundo a vontade dEle. Que Ele nos ensina a enxergar um novo reino, uma nova história. É Ele que nos dá ânimo para todas as coisas. Ele pode mudar-nos para o melhor. Só o Senhor. E só existe um Deus. Só existe um oleiro que pode fazer isso. O nome dele é Jesus. Ele pode mudar tudo. Ele pode modelar a nossa história, a circunstância, porque Ele é o Senhor e é Ele que nos fez. E sabe que nós somos barro e precisamos ser modelado. Eu quero ser modelado pelo Senhor. As coisas estão difíceis. Sair da presença do Senhor. Eu quero voltar em você. Eu quero ser modelado. Eu quero ser segundo o que o meu Senhor quer que eu seja. E depois de ser esse barro escolhido, limpo, amassado, é hora desse vaso ir para o forno. Vai lá a uma alta temperatura, o vaso, ele é queimado, ele fica quase 24 horas ali no fogo, no forno, até que sai um vaso que aguente as intempéries. Sai você, sai eu, que aguente todas essas lutas, essas turbulências dessa vida. Nós ficamos mais resistentes quando o Senhor nos modela. Ele sabe qual é a sua dificuldade, a luta que você passa, o Senhor o sabe bem. E Ele quer fazer de você, nesses processos, não é dolorido, amado, é o melhor. Às vezes passamos ali, né, por processo, mas é para o nosso bem, é para saber que Ele ama você. Mas estar na mão de Deus é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Aleluias! Versículo 15, aí mesmo no capítulo 18, diz assim: Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, das veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Mas o povo volta. Porque viver longe do oleiro não dá. Viver longe da presença do Senhor não dá. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas na presença do Senhor, é Ele que nos guarda, é Ele que estende as asas e guarda
cada um de nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Grande é o Senhor. Vamos orar, amados? Senhor, estamos diante da Tua presença. Tu, Senhor, que é o Senhor da nossa vida, o Criador. Tu és o Senhor que sabe tudo de nós, que nos criou. Senhor que nos deu vida. Senhor que nos ama, se fez homem, habitou entre nós, para que tivéssemos vida. Ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e é exaltado e é adorada, não nos deixou sozinho, mas deixou seu Espírito Santo que dirige a nossa vida, que está conosco, que nos ensina nesta caminhada, que nos consola. Obrigado, Senhor. Oh Deus, que sejamos, Senhor, como um vaso nas tuas mãos, sempre pronto para ser quebrado, Senhor, para que sempre o Senhor nos faça um novo vaso, Senhor, vaso de honra e não vaso de desonra. Grande é o Senhor que opera maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo. Que o Senhor venha acrescentar na vida dela, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa alcançar essa vida, Senhor. Oh Deus, e que ela possa ver que Tu és o nosso oleiro. É o Senhor que dirige a nossa vida. Obrigado, Deus, te damos graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus venha te abençoar e mais, Deus acrescente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.